Será que tem limites para motivação e para produtividade? Será que a gente deve ultrapassar esses limites? Você alguma vez passou por um processo de burnout? Vamos falar sobre isso? Eu sou a Marcela França, esse aqui é meu canal Sucesso Profissional. Se você estiver chegando aqui pela primeira vez, caindo de paraquedas, olha, depois desse vídeo você dá uma rodada pelo canal, porque tá cheio de vídeos com muito conteúdo, com muitas dicas para você se destacar no mercado de trabalho e resolver de uma vez por todas essa questão de vida profissional, né? Vamos focar no que interessa, viajar, passear, namorar, curtir os filhos, a família, enfim. Mas bora lá. Bora falar de produtividade, de motivação, de limites, de burnout, né? O que você acha disso tudo, hein? Bom, você é uma pessoa extremamente motivada? Como que você é? Você é aquela pessoa que, nossa, vamos lá, e aí, agora, beleza, topo tudo, né? Vamos lá, vamos fazer acontecer. Você é aquela pessoa mais assim, não, calma, né, tranquila, amanhã procrastinar um pouquinho, né? Mas falando do comodismo, devagar, um dia a gente faz, se fizer realmente. Como que você é? Qual que é o seu estilo aí? E produtivo? Você é bastante produtivo? Bom, o que é produtividade, né? No dicionário aí, na administração, a gente estuda a produtividade. É aquela coisa de você fazer mais com menos, né? Você ser eficiente e eficaz, quer dizer, eu gero resultados, eu tenho um alto nível de qualidade, mas com menos custo e menos tempo, né? Quão produtivo você é? Você rende muito no seu trabalho? Com pouco tempo você consegue resolver muita coisa? Ou você precisa de mais tempo? Você é mais devagar e tal? Como que é a sua vida aí? E o burnout? O estresse? Antigamente a gente falava de estresse, né? Hoje a gente fala de algo pior ainda, maior. A vida está tão agitada que até os problemas de saúde ficaram maiores. A gente nem fala tanto de estresse, mas a gente tem falado muito de burnout. O estresse era aquele cansaço, né? Aquilo de você precisar de dar uma parada, de dar uma respirada, porque estava muito pesado e tudo, e hoje a gente fala de burnout, que é a exaustão, é aquela coisa que você já chegou no seu limite, né? O limite do limite do limite, que inclusive o burnout muitas vezes leva ao dropout, que é o abandono da atividade, porque realmente você não está dando conta, né? É daí para pior, tá? E isso a gente tem que pensar sério, gente, porque não é brincadeira não, tá? É uma coisa que pode te matar aos poucos, te matar de uma outra doença vinculada a isso aí, o estresse sendo arrastado, o burnout já é o pico desse estresse, então a gente precisa ficar de olho. E eu não sei, você já escutou aqueles, né, gurus, aquelas pessoas que acham que motivam as outras na base do grito, do bater no peito, do né? Eu não sei, eu não curto muito esse tipo de coisa não. Eu sei que num evento ao vivo, numa palestra, num evento assim bacana, você tem mesmo, né? Que dá uma quebrada de gelo, que brincar. Eu gosto disso. Eu acho que faz parte até de uma aula, né? Quem é meu aluno aí sabe, eu gosto de brincar, de rir, de dar gargalhada com o pessoal e tal. Mas pera lá. Segundo os entendidos, ninguém motiva ninguém, né? A motivação é interna. Você pode dar alguns estímulos. Então esse negócio de ficar batendo no peito, não sei, concordo muito não, mas tudo bem, tem gente que gosta, maravilha, beleza, vamos lá. Mas eu não concordo com o discurso que as pessoas têm que ultrapassar os limites delas, tá? O que eu acredito é que a gente tem que conhecer os nossos limites. E conhecendo esses limites, a gente sempre vai para o autoconhecimento, né? Você aprende a lidar com eles. Você tem que ver até onde você consegue chegar. Porque se você falar para uma pessoa automotivada, uma pessoa que né, eu sou assim, super, vamos lá, vamos fazer acontecer, bora, né, para ontem e tal, vamos. Eu gosto, eu sou motivada para as coisas que eu faço. Se você falar que eu tenho que ultrapassar meus limites,
eu corro risco de ultrapassar mesmo, né? Mas de repente eu tô confiando em você, vão ultrapassar. E isso pode ser um perigo, porque aí pode vir o que eu tô falando, a questão do estresse, a questão do burnout, tá? E isso é algo muito sério. A pessoa que não é motivada, você pode falar, olha, vamos, se eu quero, tem que ultrapassar. Mas você também não vai motivar, porque você pode dar alguns estímulos externos, até com um pouquinho mais de dinheiro no trabalho, né? O reconhecimento, tapinha nas costas, isso vale um pouquinho, mas não vai valer para sempre não, tá? É um estímulo externo, é algo que dura pouco, então, enfim, ou a pessoa é ou ela não é motivada. E ultrapassar limites pode ser um perigo. E por que eu te falo isso, que eu tô batendo nessa tecla? Porque eu passei por isso, tá? Eu, bem nova, aos 17 anos de idade, eu fui fazer um intercâmbio, fui para os Estados Unidos, joguei vôlei por lá, tinha sido atleta de vôlei aqui no Minas Tênis Clube, não sei de onde que você é, mas é um clube de Minas Gerais, um clube esportivo muito bom. Na época a gente só podia ganhar, não podia perder, Minas Tênis não perdia, né? Era uma pressão danada. E eu fui para lá e, enfim, joguei vôlei lá pela escola e acabei tendo um sucesso que eu nem esperava, né? Eu quebrei recordes, a escola quebrou os recordes dela, e aí virei capitã do time, muita gente vinha, né, do entorno de outras cidades, vinha me conhecer, vinha para os jogos, recebi muitos convites, choveu de convite para eu fazer faculdade, ganhar bolsa de estudos, né, bolsa de estudo integral e tal, bacana demais, só que eu ultrapassei os meus limites. E eu não comecei ultrapassando, lembra que eu falei que o estresse ele vai se arrastando e uma hora você pode ter problema? Pois é. Bem no meu auge, bem na hora de eu poder aceitar um convite de uma faculdade bacana e de repente aí virar até, né, uma jogadora da seleção americana, por que não? Né? Fui considerada na época, fiquei entre as 6 melhores do estado, da Pensilvânia, onde era a minha escola, onde eu morava. Eu pifei. De repente eu pifei, de repente entre aspas, vou te contar, eu pifei, eu perdi a memória, eu tive um estresse fortíssimo, só que isso, dos 17 anos, foi em 1993, a gente nem falava em estresse. Olha a evolução que a gente fez, né? Hoje todo mundo é estressado e as pessoas estão beirando já o burnout. Mas não, naquela época nem se falava em estresse. Eu tive um estresse fortíssimo. Tive síndrome do pânico, que também era uma expressão que não existia. Eu fiquei com medo das coisas. Eu não queria sair. Pessoas que eu conhecia, eu já não falava mais com elas. Foi um transtorno para minha família americana. Inclusive, eu tive que voltar para o Brasil. Então, esses convites que eu recebi continuaram chegando aqui no Brasil, não tinha a menor, né, chance de eu aceitar, eu fiquei muito mal, né? Meu pai americano teve que voltar comigo e não tinha condições de eu viajar sozinha de jeito nenhum, eles foram muito gentis, muito legais, americano é um pessoal muito legal, tá, gente? Eu fico meio triste assim quando as pessoas falam dos americanos, só um break aqui, porque a gente tem que conhecer as pessoas para falar realmente se são legais ou não, e não existe isso, né? Não existe um grupo de pessoas, um grupo grande que seja legal ou que seja chato, né? Então não dá para definir isso por nacionalidade, por raça, por religião, por partido político. Tem pessoas legais, pessoas chatas em todos os lugares, de todos os tipos. Mas vamos voltar lá. Então, isso não começou lá não, tá? Isso começou aos meus 11 anos de idade, quando eu estudava igual uma criança normal, fazia o meu curso de inglês e tinha meus treinos de vôlei todos os dias. E eu não gostava de matar nenhum por conta do outro. E aí o que eu fazia? Muito Caxias, né? CDF que a gente fala. Aos 11 anos eu peguei o hábito, coisa minha, não tem nada a ver com meus pais, de levantar muito cedo para estudar quando eu tinha prova. Então, todos os dias de prova, eu acordava 5 horas da manhã, aos 11 anos. Bom, aos 14, esse acordar no dia da prova já era às 4 horas ou às 3:30 da manhã. Isso que eu tinha estudado antes, tá? Não deixava para véspera, não. Eu tinha estudado, mas eu achava que eu tinha que ter aquele reforço um pouco antes da prova.
E isso foi até os meus 17, e lá eu fiz a mesma coisa e pior. Porque quando eu fui eu não sabia inglês. Meu inglês era péssimo, era nível básico para intermediário. E, gente, inglês ou você fala ou você não fala, né? Não existe isso, é meu nível avançado. Não, ou você se comunica ou você não se comunica. E eu não me comunicava direito e não entendia direito. Passei muito aperto. E estava estudando todas as matérias em inglês. O que eu fazia? Eu anotava tudo que eu conseguia durante as aulas. Depois à noite, porque a aula era de 8 às 3 da tarde, depois desse horário eu ia treinar vôlei todos os dias. Depois do vôlei eu chegava em casa, a gente tinha que ajudar com a janta, né? Que é a principal refeição dos americanos, é o jantar ali. Eu ia ajudar e aí depois que eu ia fazer meus deveres e estudar, tá? Eu ia começar lá pelas 8 horas da noite. Então, eu pegava tudo que eu tinha anotado, eu pegava um dicionário, tinha internet não, tinha celular não, Google, não tinha YouTube, nada. Ia tentar traduzir para tentar entender, para depois meio que decorar no inglês. Maravilha! O que eu comecei a fazer? Além de acordar muito cedo, tinha dia que eu varava à noite, estudando. Parabéns, Marcelinha, fui super produtiva, sabe? Muito motivada que eu sempre fui. Fui bem produtiva também, porque eu virei aluna nota A, fazendo matérias numa língua que eu não falava. Ganhei um certificadozinho lá de honra ao mérito de aluna nota A. Maravilha. Resultado, poderia falar de um burnout, tá? Porque eu acabei fazendo dropout também, porque depois desse evento eu nunca mais quis saber de vôlei na minha vida. Muita gente ainda fala de vôlei comigo, eu falo, gente, eu não assisto. Eu não assisto. Depois que eu voltei e melhorei, eu nunca mais fui a uma partida de vôlei, eu nunca mais assisti uma partida de vôlei inteira. E muita gente, por conta de eu ter vivido vôlei na minha infância, na minha adolescência, fala comigo de vôlei, eu falo, sei nem quem é essa jogadora, esse jogador. Algumas vezes, quando passa na televisão, assim, um noticiário que passa a seleção americana, meio que mexe comigo, eu falo, não, podia estar ali, né? Mas eu perdi essa grande oportunidade, porque eu já era muito motivada, porque eu tentei ser bem produtiva em todas as áreas, porque eu ultrapassei os meus limites. A gente não pode ficar sem dormir, tá? Inclusive, segundo os médicos, você fica 2 noites sem dormir, você já começa meio que falar, né, coisas sem sentido, assim, você já perde a noção de muita coisa, tá? Então, o que eu acredito e o que eu recomendo para você é o seguinte, é que você tenha a questão do autoconhecimento, que você saiba quais são os seus limites. Sabendo bem quais são os seus limites para tudo. Quanto tempo você precisa de dormir? Eu, por exemplo, preciso de 7 horas. E aí eu vou assim quase todos os dias. Vai ter dia que eu estou num projeto que é muito importante e eu vou dormir menos que 7 horas? Tem, acontece. Mas eu tento fazer que não aconteça 2 noites seguidas, que não aconteça muitas vezes, porque eu já percebi que eu preciso de dormir 7 horas. Assim como quando é final de semana, férias, se eu estiver descansando, eu também não durmo mais que 7. Eu posso não colocar o relógio para despertar, mas eu acordo, sabe? Então você tem que conhecer os seus limites, quanto tempo você precisa dormir, quanto que você precisa de comer, de quantas em quantas horas você precisa comer. Então se conheça e se respeite. E aí sim, seja motivado. Motivação é bacana, vamos lá. Por isso que você tem que fazer o que você gosta para você estar motivado a fazer aquilo bem feito. Beleza? Comenta aqui o que você acha sobre isso tudo, o que você já passou. Já passou por alguma coisa assim? Eu quero saber, tá bom? Então olha, um beijo, tudo de bom. Muito sucesso para você!